Ai, 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 ai. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais um dia, né, para gravar mais um vídeo esclarecedor aí da nossa série. Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa para vocês pela semana passada. Infelizmente a gente não conseguiu gravar o vídeo e nem escrever o texto da nossa semana. Foi uma semana um pouco corrida aí para o Saber Pleno, mas em breve vocês também vão poder compartilhar desses frutos aí com a gente, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que eu vou chamar de a diferença entre percorrer o caminho e conhecer o caminho, tá? Então, o que isso começa? Esse assunto ele parte de uma frase que hoje eu tive o prazer de ler, né, indicada por uma amiga minha, inclusive colaboradora aí do nosso projeto Saber Pleno, que é uma frase passada pelo filme do Matrix, pelo personagem Morpheus. E a frase, ela é exatamente assim: existe muita diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Eu acho que nos dias atuais essa é uma frase muito esclarecedora, porque hoje a maior parte de nós, e quando eu digo nós, eu digo a sociedade, o mundo, as pessoas, todos os países, todas as nações. A gente tem plena consciência do que a gente precisa fazer para melhorar de vida, para melhorar o mundo em que a gente está inserido, para melhorar a nossa realidade, para melhorar, enfim, tudo, né? Só que infelizmente a gente não realiza isso integralmente, a gente não consegue aplicar isso na prática, né? E as pessoas elas se perguntam por que eu não consigo aplicar isso na prática, ou por que eu aplico, né? Porque às vezes a gente não vê o defeito na gente, mas por que eu aplico e as outras pessoas não aplicam, né? Na verdade, a gente tem um grave problema no comportamento humano, se assim a gente pode chamar, que é a procrastinação, né? O adiamento de comportamentos e mudanças. E isso é uma coisa que já faz parte quase que integral da nossa sociedade, né? No próprio serviço público a gente encontra esses problemas e ultimamente até no privado, né? Mas enfim, essa é uma cultura social, né? A gente tem o costume e o hábito de adiar, né, os comportamentos e as mudanças na nossa vida. Primeiro por uma questão de acomodação, né? Realmente é muito confortável você continuar na sua realidade, lá no seu dia a dia, no seu cotidiano super tranquilinho, sem ter que fazer grandes revoluções ou se envolver com grandes assuntos, né? Afinal, você tá lá no seu conforto. E outro problema que a gente acaba adiando, outra razão pra gente adiar também as nossas coisas é o medo, né? O medo da mudança, o medo da reforma e o medo principalmente do que essa mudança que eu posso realizar ela vai gerar na minha vida, na minha relação com as pessoas e na forma do bem-estar da sociedade, né? Esse medo, o medo, né, na verdade, ele tem uma grande ligação com a matéria, né? O medo, na verdade, ele só existe na matéria, porque o medo ele não é real, né? Normalmente o medo é uma coisa que parte da nossa mente, do nosso pensamento, né? E a mente, como a gente já falou aqui em outros vídeos, ela é a maior, se não a principal ou única criadora da nossa realidade. Tudo que eu penso ou que está na minha mente, eu projeto para o meu futuro, né? E a gente, como cresce inserido em conceitos e ideias sociais na escola, na família e nos relacionamentos, a gente leva isso para o nosso dia a dia e cresce acreditando que realmente aquelas coisas são verdade. Então, esses são os dois motivos em que a gente acaba adiando as coisas na nossa vida,
tá? É muito importante que a gente crie consciência desse fato para que a gente consiga entender, né, que já que o medo só existe na minha cabeça e o receio dessa materialização também existe na minha cabeça, porque eu projeto o meu futuro, eu preciso mudar, como a gente também já falou em alguns vídeos anteriores, o meu conteúdo interior. Eu preciso mudar aquilo que existe em mim. Só que eu não posso ter medo de mudar, né? Porque é justamente o medo que bloqueia essa mudança, né? É a vontade de permanecer nesse estágio que você tá. Por isso que a gente, às vezes, acaba esperando que grandes problemas aconteçam na nossa vida ou grandes insatisfações pessoais aconteçam na nossa vida pra gente poder efetivamente mudar ou fazer uma reforma ou falar, não, eu vou chutar tudo, porque você chega lá no fim do poço e você não tem, você tá desesperado, muitas vezes você até desenvolve algumas doenças por causa disso, alguns problemas sérios. E aí você não tem mais alternativa, ou você muda, porque mais pra baixo não dá pra ir, né? Então a gente hoje, nesse estágio que a gente tá, a gente espera chegar a esse ponto pra que a gente realmente consiga mudar. E você não precisa chegar nesse ponto pra mudar, é aí que tá o quê da questão. Você não precisa esperar que tudo desabe, que você esteja numa situação intragável pra que você possa mudar. Né? Isso a gente precisa entender que a gente fala hoje tanto de sustentabilidade, isso é sustentabilidade interior, tá? Você se perceber, né? Você perceber as situações da sua vida, perceber o que te desagrada e reformar tudo. E entender que eu sou perfeitamente renovável. Não é porque a vida inteira eu agi de um jeito X e eu fui de um jeito X e eu me caracterizo, porque é isso que a gente chama de personalidade, né? É quando a pessoa ela não muda, só que na verdade todo mundo muda. Eu não sou como eu era antes, nem como eu era há 5 anos atrás, nem como eu era 10 anos atrás, e isso não é ruim. Muito pelo contrário, isso é muito bom. Existem qualidades que são inerentes à nossa essência, porque ela faz parte da gente, ela faz parte do nosso espírito ou das nossas qualidades interiores como objeto criacional, né? Mas eu sou mutável, né? Eu sou uma metamorfose ambulante, né? Como dizia Raul Seixas. Então é muito importante que a gente entenda isso e aceite isso, né? Porque a minha verdade, ela muda. A minha verdade, há 5 anos atrás, ela era uma. Hoje eu tenho a felicidade de falar pra vocês que a minha verdade é outra, completamente diferente. Eu sou outra. E isso me faz feliz, porque eu mudei pra melhor. E é muito legal quando a gente percebe isso, e é onde eu quero chegar falando essas coisas pra vocês, é que quando a gente aceita essa condição de ser mutável, de ser que se transforma ao longo dos tempos ou das situações, a gente aprende a lidar melhor com a gente e a gente também aprende a aceitar melhor as pessoas e as situações. Né? Não reclamando tanto mais das coisas que acontecem no nosso caminho, porque assim como a gente muda, tudo pode mudar e nada é permanente, né? E entender também que você não precisa ficar acumulando coisas e pessoas ao seu redor para ser feliz. Hoje você tem isso, hoje você tem esses amigos, e eu tenho esse quarto, eu tenho essa casa, eu tenho essa família, mas amanhã ou depois eu posso também ter outros amigos, outra casa, eu posso formar a minha família, não deixando a minha outra família, ou sei lá, em alguns casos, dependendo de como for a família, até deixando. Quem disse que isso é errado? Nós somos mutáveis e o fato de eu ser mutável e você também não quer dizer que eu precise conservar tudo exatamente como era. Eu conservo o que me faz bem.
Por que que eu estou com a minha família? Porque a minha família me faz bem. Por que que eu estou com o meu namorado? Porque o meu namorado me faz bem. Por que que eu estou com os meus amigos? Porque os meus amigos me fazem bem, né? E é muito importante que a gente entenda isso, porque a vida é assim, né? Hoje, através de uma das mensagens que a gente trabalhou aqui no texto que vai ser postado amanhã, é muito legal porque a referência que a gente teve foi a referência da água, né? Tem um amigo também, um parceiro nosso do Saber Pleno, que ele fala isso. Giovana, seja como a água. A água, ela se adapta ao recipiente em que ela está inserida. A água, ela flui, ela percorre o caminho dela sem nenhum tipo de problema, porque ela aceita a condição dela de caminho, de fluir e de mutação. Ela se mistura com outros elementos, gerando qualidades paralelas, mas ela nunca perde a essência dela. A essência dela está sempre nela. E quando ela é purificada, ela volta a ser o que ela foi desde a sua nascente. Então eu quero que vocês percebam muito isso. Seja como a água, pegue esses exemplos no seu dia a dia, né? Aprenda a lidar com essa transformação diária do ser, do fazer, do viver. Aprenda isso de uma maneira gostosa e aplique na sua vida, tá? E quais os benefícios disso eu posso te trazer e eu te respondo hoje. Quando a gente se conhece e a gente percebe que a nossa realidade ela é assim, porque a vida é assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu não sei se eu vou estar, a gente começa a aceitar os processos e as situações de uma maneira mais leve, né? Isso tira o medo que, retomando, só existe aqui dentro da minha cabeça, e eu determino se realmente ele existe ou não, assim como tudo na minha vida. Quando você se aceita você vive a sua vida de uma maneira diferente, né? A diminuição dos seus problemas, ela acontece. Não é nem que eles diminuam, porque eu acho que eles continuam, né? Os problemas sempre vão existir, mas na verdade você passa a encará-los de uma maneira diferente e isso já não é tão pesado no seu dia a dia, já não é um problema, né? Com aquela densidade da palavra, é apenas um problema e que eu posso resolver de acordo com a minha vontade e o meu esforço, né? Então você passa a vivenciar isso de uma maneira melhor, o que parece que eles estão realmente diminuindo, né? E mesmo quando você tem um grande problema ou que você não tá se sentindo bem, porque assim, não é porque você tá seguindo esses passos que eu vou te garantir a felicidade plena e diária. A felicidade plena, na verdade, ela mora dentro de você. E você pode resgatar ela quando você quiser. Só que, óbvio, nós somos seres humanos, nós estamos condicionados à matéria, né? E esses problemas, essas situações complicadas, elas sempre vão existir. Mas quando você se aceita e você deixa toda essa energia fluir de uma maneira positiva, a rapidez com que você consegue resolver essas situações e o seu esclarecimento interior, ele é muito maior, né? E você acaba tirando essas situações de letra. Hoje mesmo, eu passei por uma situação dessa, né? Ontem eu não passei um dia muito legal e eu comecei a criar alguns pensamentos na minha cabeça. Eu falei, meu, será que é isso? Será que não é? Será que é pra mim? Eu tô um pouco assustada. E aí eu percebi que eu fui dormir pensando naquilo. Aí eu não tive uma noite legal, eu tive vários pesadelos, aí eu acordei mal. Aí de manhã eu não consegui realizar minha meditação, eu fiquei, tipo, super nervosa. E aí, quando eu falei, não, calma, eu preciso relaxar, eu vou resolver isso, calma. E aí eu me permiti ir fluindo de uma maneira diferente, aí dividi a minha dificuldade com uma amiga e ela me trouxe também esse esclarecimento. Calma, às vezes, isso é uma coisa da sua cabeça, vamos ver o que você tem hoje
né? Perceba o que é real e o que é um problema criado pela sua cabeça, vamos com calma. Então, assim, uma coisa que antigamente eu demorava quase uma semana para resolver, hoje, em apenas algumas horas do meu dia, eu consegui resolver e a coisa fluiu super bem e eu terminei o meu dia super legal. Então, assim, mesmo quando você está preparado e você está buscando essa evolução, você está comprometido com ela, isso não quer dizer que não vão acontecer novos problemas, mas você está mais preparado para receber isso. Então, você esclarece isso de uma maneira mais positiva e rápida, né? Bom, hoje eu acho que era o que a gente podia tratar aí, é o que eu queria muito conversar com vocês, porque eu vivi isso e eu consegui resolver e foi muito legal. Então, eu espero que vocês revejam esse conteúdo, internalizem bem essas coisas que a gente conversou aqui hoje, tá? Porque eu acho que vai ajudar muito vocês nessa caminhada, tá? Essa semana a gente vai postar um novo texto aí no Saber Pleno, no nosso Stum também, fique ligado. E semana que vem tem mais, tá? Então, eu espero vocês semana que vem pra gente debater um novo assunto, uma nova situação. Não deixe de mandar perguntas, dúvidas e até um feedback a respeito do nosso trabalho, porque pra gente é muito importante saber o que vocês estão pensando. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite pra todos vocês, uma semana iluminada e um ótimo feriado também, porque o carnaval tá aí, né? E a gente vai aproveitar aí pra descansar. Então, um super beijo e uma semana repleta de luz pra todos vocês. Tchau!